E assim, logo depois da guerra, 1919, é aprovada no México a primeira Constituição que tem um toque socialista, que inclui direitos sociais. O México fez isso porque ele tinha sido ocupado por franceses, ele tinha uma influência da intelectualidade francesa. Em todo caso, essa Constituição mexicana não teve eficácia, não se aplicou, durou 2 anos. Mas daí a pouco, então, 1919, vai aparecer uma Constituição escrita que terá e tem uma importância enorme no constitucionalismo. É a Constituição da República de Weimar. E o grande dado, esse é um elemento que para nós é fundamental, é que aparece aí o grande teórico do constitucionalismo, que deu o ponto de partida, foi o começo da teoria constitucional, que é Hans Kelsen. Hans Kelsen, o austríaco Hans Kelsen. Kelsen, então, teoriza sobre a Constituição jurídica, afirmando que a Constituição é uma lei, mais do que isso, vai afirmar que a Constituição é a lei fundamental de um povo. É a lei mais importante de um povo, é a lei que dá a base, dá os fundamentos para a organização do povo, para o governo, para os direitos fundamentais. E desde então, a partir daí, Kelsen exercerá uma influência enorme, e em muitos lugares do mundo vão ser adotadas constituições. E a Constituição vai ganhando autoridade, vai crescendo a teoria jurídica da Constituição, que até 1920 não existia. Antes era só teoria civilista. E então se chega ao final da Primeira Guerra Mundial, já com alguns avanços, entre outras coisas, no 1920, cria-se a Organização Internacional do Trabalho, também é um avanço no sentido da universalização dos direitos fundamentais, mas daí a pouco, por uma série de disputas, excesso de ambições de alguns, ingenuidade de outros, vai surgir a Segunda Guerra Mundial. Mas eu quero chamar a atenção de você para um dado que é fundamental também, o dado ocorrido entre as duas guerras mundiais. Eu tenho falado muito, especialmente quando falo a estudantes, mas também a trabalhadores, quando falo aos grupos esquerdistas mais radicais, que surgiu, depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu na Itália um movimento socialista. E no movimento socialista surgiu um líder, um jovem líder, absolutamente radical, mas que pregava violência, pregava invasão de fábricas, e que se arrebentasse, que matasse quem se opusesse, era radicalíssimo, a tal ponto que ele foi expulso do Partido Socialista, mas afirmando que ele era o verdadeiro socialista. E este personagem, daí a pouco, cria um movimento, aqui é uma história à margem, eu não vou entrar nela porque ficaria muito comprido. Mas ele inclusive, ele tinha uma amiga muito íntima, que inclusive engravidou, ele teve um filho com essa jovem. O filho foi registrado, reconhecido por ele, registrado com o nome dele, e esta mulher vendeu o que ela tinha, apartamento, todos os bens, para que ele pudesse criar um jornal em que ele pregava a sua proposta de movimento socialista ultra-radical. E ele deu ao seu grupo o nome de fascismo. Quem era esse líder socialista? Benito Mussolini, o fundador do fascismo italiano. E só para vocês terem uma ideia de aonde isso chegou, a mulher com quem ele teve o filho que foi registrado, reconhecido, que deu todos os bens para ele. Daí a pouco foi posta de lado porque a Itália, um país muito católico, ele ter um filho sem ser casado ia atrapalhar a vida política dele. Então ele não queria mais contato com esta mulher, começou a bloquear toda a aproximação. E essa mulher indignada, e algumas vezes, quando havia reuniões políticas, ela comparecia para dizer: eu sou a mãe do filho dele, eu sou a verdadeira mulher do Mussolini.
eles conseguiram, dessas coisas, mas está tudo registrado num livro, com dados da história, tudo isso. Eles conseguiram que o médico ligava ao grupo, e o médico era otorrino, deu o certificado dizendo que a mulher estava louca. E ela foi internada no hospício e morreu no hospício. E daí a alguns anos, fizeram a mesma coisa com o filho. O filho se chamava Benito Albino Mussolini. E isso está registrado num livro que saiu há poucos anos na Itália, que se chama O Filho Secreto do Duce. O Duce era o título que o Mussolini era, o Filho Secreto del Duce. E fizeram até um filme, eu vi esse filme na França neste ano, fiquei espantado. Aí mandei buscar o livro na Itália. O filho se chama Vincere, que era o emblema do Mussolini, vencer de qualquer maneira. Eu tenho falado nisso advertindo, olha, a extrema esquerda é tão perigosa quanto a extrema direita. O caminho é o direito, o caminho é a Constituição. Se vamos afirmar os direitos, vamos nos opor às arbitrariedades pelos caminhos jurídicos. É o caminho pacífico, é o caminho que constrói. O caminho de fora do direito, o caminho da força, o caminho da violência, coloca uma violência contra a outra. Não há nenhuma vantagem em ser de extrema direita ou de extrema esquerda, os dois estão muito ruins. Quer dizer, a solução que convém à humanidade é a solução constitucional. Pois bem, estamos retomando a história terminada. Bom, por causa dessas coisas todas, houve a Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45. Terminada a Segunda Guerra Mundial, vão acontecer coisas extremamente importantes para o direito e para o constitucionalismo. Então já existe clareza quanto ao fato de que a arbitrariedade, a violência e as injustiças não podem produzir paz. Produzem violência, produzem guerra. E então, primeira coisa é a declaração dos direitos, que foram declarados como Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Não são do homem, não são da mulher, não são do negro, do branco, do oriental, são da pessoa humana. Declaração dos Direitos da Pessoa Humana. E o artigo 1º da Declaração diz isso: todos os seres humanos, não há exceção possível, nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E a partir daí, começa uma reorganização dos estados a partir desses preceitos.